A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus que faz parte do nosso canal do YouTube. Você que está assistindo os vídeos, que Deus possa abençoar você e sua casa. E que você possa divulgar cada vez mais e se inscrever, ativar o sininho e dê seu joinha, amém? O seu joinha que você dá ajuda o YouTube a contribui para o YouTube divulgar com mais pessoas, amém? Que Deus possa abençoar você e sua casa. Mas antes de nós fazer alguma coisa, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor que apareceu a Abraão, a Isaac e a Jacó, aos profetas, o Senhor que enviou seu Filho ao mundo, é o mesmo Deus que eu estou orando aqui. Vai fazendo a obra não só na minha vida, mas na vida dessas pessoas que vão assistir esse vídeo. Abençoa cada vida. Repreende as muralhas, as barreiras. Em nome de Jesus, vai derramando graça. Vai adiante delas. Em nome de Jesus, não deixa eu falar nada que não for do teu querer. Em nome de Quebedé, Calabarauê. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amados irmãos, hoje eu vou estar contando um pouquinho como fui batizado com o Espírito Santo. O meu testemunho de batismo com o Espírito Santo. O testemunho de conversão depois eu vou estar contando, né? Mas hoje é como fui batizado com o Espírito Santo. Amém? Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos 17 e 18, diz assim: E Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a vez, sejas repleto do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando foi batizado. Mas eu vou ler outro versículo, meus irmãos, que está em Colossenses, capítulo... Viu? Capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Amém? Versos 1, 2 e 3. Que diz assim, ó. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e as vossas vidas está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, desde já, o meu batismo com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, minha filha está aqui, né? O batismo com o Espírito Santo, ele é morte para o mundo. Que nem diz aqui, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Eu gravei outro vídeo falando sobre o batismo com o Espírito Santo, como ser batizado, né? Aqui, o batismo do Espírito Santo é morte para o mundo. Você vai morrer totalmente para o mundo. Pedro, ele não fez nada sem antes receber o batismo com o Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 1, versos 4, vai falar assim: Não saia de Jerusalém, não se ausente de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Quer dizer, Pedro e os apóstolos não fizeram nada enquanto eles não foram cheios, revestidos. Jesus falou: Não saia de Jerusalém. Lucas 24, versos 49. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Que sobre vós diz: Não sai de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Em Lucas 24, né? Aproveitando logo o gancho, vamos ler, né? Ó. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. O propósito do batismo, para mim e para você, do Espírito Santo, é o quê? É morte para o mundo. Ó, são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai, ó, o batismo do Espírito Santo,
ele induz o homem, o Espírito Santo, ele nos deixa mais próximo de Deus. O batismo com o Espírito Santo, ele nos enche com o poder de Deus. Ele nos traz para perto de Deus. Ele faz nós pensar como Deus. Não pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Porque já estáis mortos, quer dizer, estáis mortos para o mundo. Agora 1 Coríntios, capítulo 2. Viu? 1 Coríntios, capítulo 2, meus irmãos. Glória a Deus. Capítulo 2, verso 16. Começar do 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo. E isso de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo por quê? Quando o homem só passa a ter a mente de Cristo quando ele é batizado com o Espírito Santo. Quando ele é revestido, quando ele tem um revestimento. Acontece em Atos 2. Né? Inclusive nós vamos ler lá, Atos 2. Tá? Atos 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam eles. Estavam assentados, ó. Estava assentadinho. Assentadinho. Sabe por quê? Porque eles foram batizados assentadinhos? Porque eles estavam numa posição. Porque quando você está na posição de receber o batismo, você pode estar deitado, você pode estar sonhando, você pode estar no ônibus, você pode estar no trem, você pode estar em casa, você pode fazer as coisas na cozinha, você pode estar no banheiro tomando banho. Quando você está na posição de ser batizado, nada impede de você ser batizado. Porque é a ordem de Deus de ser batizado. Tem um colega meu que foi batizado em sonho, no Espírito Santo. E foram vistas línguas por ele listas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Aqui, ó. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Viu? E foram cheios do Espírito Santo. Então, o sinal do batismo com o Espírito Santo é línguas estranhas. Ah, irmão, eu falo língua em espanhola. Então não é batismo com o Espírito Santo. Eu falo inglês, também não é. Eu falo hebraico, não é também. Grego, norte-americano, não é. Inglês tem um inglês norte-americano e tem um inglês da Inglaterra, né, que é o mesmo, né? Um pouquinho, diferencia um pouquinho. Italiano. O sinal de batismo com o Espírito Santo é o línguas estranhas. Amém? Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Amém? Eu vou contar como fui batizado no Espírito Santo, mas é rápido. Eu estava buscando intensamente. Eu tinha dia de orar 3 horas por dia, 4 horas por dia, para me buscar o batismo com o Espírito Santo. Tive que fazer uma renúncia dos meus gostos, dos meus achismos. Tive que fazer renúncia das coisas do mundo. Tem que estar focado no que você quer receber. Deixar as coisas do mundo de lado. Estar focado totalmente em Cristo. Os discípulos estavam todos reunidos ali na casa. Pensando o quê? Pensando em Cristo. Eles não pensavam outra coisa. Eles só pensavam em Cristo. Então eu estava totalmente com a mente voltada para o Evangelho. Jejuava. Tinha semana que eu jejuava 7 dias por semana. Buscava a Deus.
nas madrugadas, buscava antes de ir para o trabalho, buscava no trabalho, buscava depois de voltava do trabalho. Tinha dia que eu lia 10, 15 capítulos da Bíblia. Então eu estava totalmente focado naquilo que eu queria receber. Sabe, eu estava ansioso, estava naquela expectação que a qualquer momento ia vir um batismo com o Espírito Santo. Quando eu fui descer as águas batismais, eu pensei que eu ia ser batizado depois das águas, depois do batismo, né? Que eu saísse das águas e ia ser batizado. E eu não fui. Eu fiquei um pouquinho triste, né? Mas 3 meses depois, eu fui batizado. Quer dizer, eu fiquei mais ou menos 8 meses orando, sabe? 3 horas por dia. 3 horas por dia. Mais ou menos um ano aí. Orando 3 horas por dia só para mim ser batizado com o Espírito Santo. Eu ouvi os outros falando em língua e queria ser falar também em línguas. Eu queria ser batizado, eu queria ter o revestimento. O pastor falou assim, irmão Nelson, você tem que ser batizado com o Espírito Santo. É o básico do crente, é o batismo com o Espírito Santo. Ninguém pode fazer a obra sem um batismo com o Espírito Santo. Né? E eu fui buscar em vigílias, em monte, nas madrugadas, Bíblia. Eu acho que nesse meio ano aí eu li a Bíblia 2 vezes no ano. Ali a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu li uma Bíblia e meia no ano. De tanto ansioso que eu estava por ser batizado com o Espírito Santo. Tão focado que eu estava no reino de Deus. Porque eu morri totalmente, ó. Porque se já ressuscitaste em Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Tem que ter a mente ligada. Eu passava o dia todo no trabalho só pensando no Espírito Santo. No batismo com o Espírito Santo. Todo dia. Às vezes as pessoas falavam comigo e eu nem prestava atenção. Porque eu estava ligado ali no Espírito Santo. No trabalho, na estrada, né, em casa. Em todo o tempo. Em todo o tempo eu estava lendo a Bíblia. No trabalho eu fui muito reclamado por causa de eu ficar lendo a Bíblia no trabalho. Acho até um pouco mau exemplo. Foi até um pouco mau exemplo. Porque eu ficava muito lendo a Bíblia no trabalho. Né? Tem que ter foco. E tem que ter ousadia de pedir. Você tem que entrar com ousadia no Espírito Santo. Em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versos 16. Vai falar assim, ó. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Viu? Que nós temos que entrar no trono da graça com ousadia, para Deus nos encher. E a prioridade do reino de Deus é o mundo espiritual, não material. Porque lá em 1 João capítulo 2, versos 25, vai falar assim. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. O propósito do crente é a vida eterna. O propósito nosso, depois que nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, é a vida eterna. Porque já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E o batismo com o Espírito Santo ficou para todos. Tá? Para todos. E nesse foco que eu estava, buscando o batismo com o Espírito Santo, um belo dia na igreja, a igreja que eu estava congregando era uma pastora que tomava de conta, que dirigia a igreja, e ela teve uma contendinha com a membra lá, e os dois começaram a discutir os dois. E nesse meio termo que ela estava discutindo, a pastora deu uma oportunidade para mim. De eu pregar, de eu ler algum versículo, falar alguma coisa, né?
Aí ela me deu um microfone e eu fui ler um versículo da Bíblia. E na hora que eu fui ler um versículo da Bíblia, eu li um versículo da Bíblia. Aí Deus me deu aquela autoridade, sabe? As duas estavam meio ali, naquela contendinha. E na hora que elas pararam de ter aquela contendinha lá, eu com o microfone na mão, quando eu fui falar algo da Bíblia, desceu uma unção em mim, tão grande, que eu comecei a falar em línguas ali. Eu falei assim, nossa, pra que esses renzinhos na igreja? Essas briguinhas tolas. Na hora que eu falei assim, desceu uma unção ali do Espírito Santo e comecei a falar línguas. Aí as duas pararam daquele renzinho e eu fui batizado com o Espírito Santo ali. Aí daqui a pouco eu entreguei o microfone para a pastora e eu fui. Ela procurou, você já falava língua antes? Eu falei, não, falava não. Então você foi batizado com o Espírito Santo. Né? Deus nos batiza com propósito. Eu entrei naquela saia justa ali, naquele fogo cruzado ali das duas. E só sei que eu fui batizado com o Espírito Santo aí. Deus nos batiza. Irmão, o batismo com o Espírito Santo ele nos dá ousadia. O batismo com o Espírito Santo ele nos dá ousadia. Ele não deixa a gente covarde. Tem muitas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo e ficam covardes. Porque não é batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo ele nos dá ousadia. Olha aqui em Romanos 8, que fala, ó. Romanos 8, versos... Porque aqui em Romanos 8, 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, ó. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outras vezes estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Recebemos o espírito de adoção, espírito de coragem. Mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Um espírito de adoção de filhos, um espírito de coragem. Um espírito de fortalecimento. Lá em Timóteo fala que não recebeste o espírito de escravidão, mas de temor, de amor, de moderação e de temperança. Nós recebemos um espírito forte. Ele nos dá coragem. Ele nos dá coragem, ele nos dá força, ele nos dá coragem. Se você está com medo ainda, porque não é o batismo com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo, ele nos dá coragem. Ravassuri e Ebedé. E o batismo com o Espírito Santo, ele dá ousadia. Ele é a mente de Deus. Você vê quando Sansão ele foi cheio do Espírito Santo, ele quebrou o leão no meio. Ele arrebentou o leão no meio. Pedro, quando estava sendo surrado, os fariseus pegaram ele, deram uma surra nele, em João e Tiago, deram uma surra num templo, eles saíram glorificando a Deus com coragem, porque o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ele nos dá coragem, ele tira o medo. Ele tira o medo. Ele nos dá força, ele nos dá fervor. É um calor que vem de dentro para fora, aquela ânsia, aquela vontade de fazer a obra, aquela vontade de falar de Cristo. Hoje na igreja está cheio de pessoas frias porque não tem o batismo com o Espírito Santo. E se tem, já morreu. Já apagou a luz, já apagou o fogo, já está frio mais do que a Antártica. A Antártida. Crentes pinguim. Porque se eram batizados com o Espírito Santo, morreu já. Morreu. Não tem mais nada. Porque o batismo com o Espírito Santo, ele nos dá força. Tiago, Pedro, vai lá em Timóteo, já até falei, fala,
Porque não recebeste um espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste espírito de moderação, de temor e de ousadia. Alabacalachuri quebedaio. Aleluia, irmãos. Esse é meu testemunho de batismo com o Espírito Santo. Eu entrei num fogo cruzado ali, quando a pastora estava contendinha com a membra. E ela me deu uma oportunidade. E nessa oportunidade que ela me deu, eu fui batizado com o Espírito Santo, com coragem. E eu falei assim, por que fica com essa contenda na igreja? Aí na hora que eu falei assim, meu irmão, desceu um batismo, desceu um fogo assim. E eu fui batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus, que Deus abençoe e que você possa ser edificado com esse testemunho de batismo, amém? E o batismo ficou para preto, para branco. Eu falo ousadia, tá? Preto, mas no negro, né? Amarelo, rico, pobre, todos, né? Perdão por ter falado preto, porque negros, né? Negros, branco, mulato, amarelo, aquelas pessoas, todo tipo de pessoas. Só que é o seguinte, o batismo com o Espírito Santo requer renúncia. Eu tinha semana que eu li a Bíblia, o Evangelho de Mateus, em 5 dias. Eu cheguei a ler o Evangelho de Mateus em 2 dias, meus irmãos. Aleluia! O Novo Testamento eu cheguei a ler em 1 mês. De tanta coisa que eu sede. Tem que ter sede. Mas vou encerrar com Apocalipse, capítulo 21. Viu? Antes de terminar o vídeo, que já está terminando. Ó. O capítulo 22, verso 17, que diz assim. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E o que ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Darabrafácia. Aleibaraue. Viu? Tome de graça. Quem tem sede. E o Espírito e a noiva dizem, quer dizer, é uma conjunção. Amém? É uma conjunção. Que Deus abençoe você. Que você possa ser edificado com esse testemunho. Amém? Senhor, abençoe essas vidas. Derrama graça, derrama poder, derrama vitória. Visita essas pessoas, meu Pai, leva ousadia, leva o de calabragai e astébria. Em nome de Jesus, cura, sabedoria, poder, autoridade para essas pessoas. Ramandará bragai, cho rebendarauê, rebendé. Ramanto fai, cho mandarauê. Né, rebandai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.